Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre um problema muito sério que tem ocorrido, que é a OTAN e a Rússia. Antes de mais nada, eu peço aí, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, porque o meu objetivo é estar levando para você conhecimento sobre geopolítica, história e economia de modo simples, rápido e prazeroso, para que você possa ter uma base e com isso se aprofundar nesse conhecimento. Qualquer dúvida, você coloca aqui nos comentários. Antes de explicar o possível conflito ou o atrito, para ser mais preciso, entre OTAN e Rússia, é necessário explicar o que é a OTAN. A OTAN é um grupo militar criado em 4 de abril de 1949 e o nome significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele foi criado na esteira aí da Guerra Fria, né, em resposta ou a resposta do Pacto de Varsóvia, que era o bloco comunista, e ele tem como objetivo um objetivo muito simples. O objetivo dessa aliança militar é proteger os seus membros. Em outras palavras, se você atacar um, todos se considerarão agredidos. Porque a gente tem que pensar que em 49 está no início da Guerra Fria e os europeus, os americanos, tinham medo que o bloco soviético, nesta época ainda liderado por Stalin, invadisse o resto da Europa Ocidental. Havia um medo realmente real, possível, ou de haver uma influência soviética nos países da Europa. Então, a melhor forma que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais imaginaram era criar uma aliança militar. Atualmente, a OTAN conta com 30 países, mais ou menos, tá? E com o fim da União Soviética em 1991, boa parte dos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia vão entrar na OTAN. Então, ao longo da década de 90, a fronteira da OTAN vai se aproximando cada vez mais da Rússia. E aí, a Rússia como país se sente acuada, porque aí, num conflito bélico, a Europa, Estados Unidos, Canadá e Turquia contra a Rússia. Então a Rússia se sente ameaçada. Não que a Rússia vai tentar amanhã ou depois começar uma terceira guerra mundial, até porque não faz sentido. Os russos vendem gás natural aí para a Europa, ganham dinheiro com isso. Mas, como um país soberano e independente, ela tem que se proteger. O único momento que a OTAN, não é nem único, mas durante a Guerra Fria, a OTAN ela foi, por exemplo, utilizada durante a Guerra da Coreia. Mas após a Guerra Fria, ela também vai ser usada aí na Guerra da Bósnia, no conflito em Kosovo, quando acaba aí a Iugoslávia. Mas o ponto de virada vai ser com os ataques de 11 de setembro de 2001, quando o seu artigo 5º é utilizado pela primeira e única vez. O artigo 5º da OTAN diz o seguinte, que todos os países, quando um país é atacado, têm que ajudar numa coalizão. Então, quando os Estados Unidos sofrem um ataque terrorista do Talibã, que estava no Afeganistão, os Estados Unidos, então, invocam a OTAN, e aí a coalizão, chamada OTAN, esses países que têm a obrigação de se ajudar em guerra e pegar uma parte do seu PIB e investir no exército da OTAN, ok? Ainda que o alto comando seja americano, invadiram o Afeganistão. Então é por isso que você vê, de repente, tropas belgas, tropas francesas no Afeganistão. Elas estão ali em nome da OTAN, ou representando a OTAN, como a Espanha, por exemplo. Às vezes você vê um filme em canais de streamer, um filme, pô, a bandeira do cara é da OTAN, da Noruega. O que ele tá fazendo no Afeganistão? Ele tá ali em nome da OTAN. E aí, qual é o grande problema com a Rússia? A Rússia se sente acuada. E aí a Rússia, obviamente, não deixou barato. Logo após aí o 11 de setembro, junto com a China, ela vai criar a Organização de Cooperação de Xangai. Sobre a Organização de Cooperação de Xangai, nós temos vídeo no canal, e aí muitos dizem que essa organização asiática, ela é não só um contraponto à OTAN, mas tem como no futuro criar uma União Asiática, muito parecida com uma União Europeia. Então é isso, quando a gente vê na mídia, por exemplo, principalmente especializada, aviões da OTAN, seja, sei lá, aviões da Polônia sobrevoam águas próximas do território russo. Os russos ficam com medo, né, que esse avião acabe invadindo o seu espaço aéreo. E o que a Rússia faz então? Ou o que a Rússia fez? Para quem não sabe, o atual presidente é o Vladimir Putin, ok? Quando acaba a União Soviética em 91, você vai ter o governo aí do Boris Yeltsin, a Rússia vai estar devastada, o PIB russo vai estar lá embaixo, as forças armadas russas vão estar em frangalhos, e a partir do momento que o Vladimir Putin assume o poder, a partir aí de 98, 2000, ele começa a modernizar as forças armadas russas. A ideia dele é, eu não preciso de um exército tão grande, eu preciso de um exército muito moderno, muito bem equipado, para proteger as minhas defesas, as minhas fronteiras. Então, atualmente,
você tem aí o exército russo, já é considerado, de novo, um dos melhores exércitos do mundo, ainda que empregue 10% somente do PIB em relação a que os Estados Unidos gastam aí no seu exército. As Forças Armadas americanas gastam aí por volta de 680 bilhões de dólares, enquanto os russos gastam por volta de 6,8 bilhões. Há um vídeo muito bom chamado As Entrevistas com Putin, do cineasta Oliver Stone, aonde ele confronta Putin com uma série de perguntas, e uma dessas perguntas ele fala justamente sobre a questão da OTAN e do quanto que os russos gastam em defesa. Hoje a Rússia é líder em alguns aspectos militares, como por exemplo o sistema de defesa antimísseis, sistema de mísseis guiados. Então a Rússia tenta, dentro da medida do possível, impedir ou tentar evitar um conflito com a OTAN. Se amanhã ou depois tiver um conflito, a Rússia sabe que não vai lutar sozinha contra um país. Ela vai lutar contra a OTAN. E se você assiste aqui no canal o nosso vídeo sobre a crise da Ucrânia, eu explico nesse vídeo o que é uma zona de influência e como que o leste europeu é considerado zona de influência russa. Então, politicamente falando, a Rússia fica muito quando percebe que todos os países do leste europeu e dos Balcãs ali, né, e da região do Báltico, que seriam, entre aspas, esfera de influência russa, agora fazem parte da OTAN. Então, a grande verdade é que a Rússia se sente cercada. Toda a Europa contra mim, e eu não quero isso. Ah, Bruno, pode acontecer um conflito? Muito difícil. Muito difícil, até porque a Rússia tem armas nucleares. Então, assim, pode até ganhar a OTAN, mas nesse processo vai perder, porque aí os mísseis da Rússia atacam vários países da Europa. Há um tempo atrás, durante o governo do George W. Bush, os Estados Unidos queriam colocar mísseis antibalísticos, né, mísseis na Polônia, alegando defesa contra o Irã. A Rússia, obviamente, chiou e falou, olha só, esses mísseis não é contra o Irã, não. Esses mísseis, ainda que esteja na Polônia, é o suficientemente perto para atacar Moscou. Negativo. Não vão colocar aqui, não. E aí tem toda uma questão política, de geopolítica. Mas, resumidamente, é isso. A Rússia se sente acuada aí em relação à OTAN. E aí eu te deixo uma pergunta. Na sua opinião, qual seria a melhor forma das relações entre a OTAN e a Rússia se normalizarem? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e qualquer coisa, vem com a gente. Um grande beijo e até a próxima.